Bom, esse vídeo aqui é para quem não confia em relacionamento, não confia em homem, não confia em mulher. E a dica do final desse filme é a coisa mais importante. Nossa, eu tô me achando agora falando do filme, né? Que você precisa fazer para conseguir confiar. Então, porque eu vou explicar aqui para você no começo desse vídeo de onde vem a sensação de confiança, a necessidade de não confiar e o mais importante, o que a gente pode fazer para poder confiar mais na vida como um todo, em toda a sua grandeza. Então, eu estava assistindo um vídeo do professor Clóvis e ele estava falando que dentro da nossa cultura, a gente, na época da nossa avó, né, um pouquinho na época da minha mãe ali, eu um pouquinho ali com meus anos 80 ali, criança dos anos 80 ali, com meus 8 anos, 6, 7, 8 anos ali, nasci em 76, ainda existia isso, mas na época da minha avó e da avó do Clóvis, que ele é uns 20 anos mais velho que eu, era muito pro comum a gente confiar muito naquilo que a gente estabelecia como equilíbrio de troca do que a gente precisava fazer pra gente receber o que a gente precisava comer. O que eu tô falando que a sua avó, mais provavelmente a minha, né? Não sei quantos anos você tem, as nossas avós, elas pegavam uma cadernetinha, deixava lá na vendinha ou no barzinho ou o que seja, lá naquele barzinho, naquela vendinha, ela confiava que o dono da venda ia escrever o valor certo e o dono da venda confiava que ela ia pagar o valor que ela devia, porque ela tinha uma cadernetinha e deixava lá para pagar no final do mês. E hoje o que a gente vê? São crianças passando por situações de desconforto, de vergonha, quando elas entregam uma nota dentro no bar, na padaria, para pegar a balinha, o docinho dela, ou comprar o leite para a mãe, né, o que é que a gente fazia, e deixava anotado na caderneta, a criança percebe que o caixa está lá olhando a nota, vendo se a nota é verdadeira contra a luz, desconfiando que o que a criança tem não é verdadeiro, né? Então, de onde surgiu essa sensação de que hoje a gente não pode confiar nas pessoas do nosso convívio, nas pessoas que nos oferecem nosso alimento, nas pessoas que oferecem nosso dinheiro. E eu fiquei pensando muito nisso e eu tenho uma tendência de questionar tudo para entender de onde veio. De onde vem a falta de confiança? Eu entendo que a gente sim, eu na minha família, você na sua, isso agora não é independente de época, nossos ancestrais mais longínquos, aí 6, 7 gerações, existiu alguém que roubou dinheiro. Existiu alguém que deixou de pagar. Existiu alguém... dá até um negócio falar sobre isso, né? Mexe aqui na garganta. Geralmente quando isso acontece está relacionado a segredos, né? A gente fica travado, coisa que a gente não pode dizer ou não pode honrar uma pessoa, né? Então, existiu sim alguém, existe alguém na nossa família que deixou de pagar alguém. Existia alguém que teve um prejuízo porque não recebeu alguém, o dinheiro de alguém. Isso significa que quando tem uma pessoa excluída, a gente tem a tendência de falar que aquela pessoa é ruim, falar que aquela pessoa, no lugar dela, eu faria melhor, no lugar dela eu nunca faria isso. E às vezes a gente acaba esquecendo, isso porque eu gosto da filosofia das constelações familiares, que esse calote que essa pessoa deu, que esse seu ancestral deu, foi tudo que a pessoa precisava para garantir que você e eu nascêssemos. Os calotes, eles têm o sentido de trazer movimento para a vida. E quem não recebeu o dinheiro, eu gosto de pensar que aprendeu com essa lição e leva isso adiante para que isso não aconteça com as gerações seguintes. Então, dentro do nosso sistema familiar, a gente tem essas duas forças. As forças que a gente rejeita as pessoas que fizeram errado e roubaram, e as forças das pessoas que foram saqueadas, roubadas e tiveram seu dinheiro não pago, seus produtos não pagos. E todo esse julgamento, ele amplia essa força e faz com que a gente tenha um sentimento de desconfiança com muito mais força do que o sentimento de confiança. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Primeira coisa, se você está aqui para assistir um vídeo sobre confiança em paz, confiança, dei spoiler, confiança em relacionamento, confiança no trabalho, primeira coisa que a gente tem que fazer sim é buscar um lugar de confiança para os nossos pais, porque quem se alegra com os pais se alegra com a vida. Quem confia nos pais, confia na vida. E depois desse movimento, a gente pode honrar os nossos antepassados, reconhecendo que eles não fizeram
nada errado e que eu no lugar deles faria exatamente a mesma coisa. E lembra que eu falei que eu ia dar uma dica para você? A dica é do momento que nasceram as constelações familiares. É quando a gente consegue olhar para o olho da pessoa e falar: eu vejo você e você faz parte da minha vida exatamente como você é. Eu vejo você, pessoas que foram excluídas do meu sistema familiar por terem roubado os outros. Eu vejo vocês, pessoas do meu sistema familiar que foram roubadas. Eu vejo você, papai. Eu vejo mamãe, você mamãe. Eu aceito vocês exatamente do jeito que vocês são. A aceitação vai trazer a desconfiança, não com força, mas um alerta, para que a gente possa sentir a nossa emoção. Porque toda vez que acontecer alguma coisa que você falou que você foi roubado, roubada, você sempre vai ter aquele remorso de ter falado: eu sabia que não podia confiar. E aí a gente vai usar essa nossa intuição apenas para esses momentos que ela grita com a gente, não para desconfiar do mundo inteiro. Gratidão.